O amor e a tranquilidade de Al seja com todos os irmãos e que a virtude e toda a plenitude em Al Shalmashiach seja com todos os irmãos que estão no caminhar da predestinação para atingirmos o objetivo do Criador para as nossas vidas, que é de ter um corpo à imagem do Filho do Criador. O que isso quer dizer é que o nosso corpo também pode adentrar as moradas do Criador, não só o espírito, mas também o corpo. Este é o propósito, que a bênção de Al seja com você e com todos. Peço com todo amor e carinho e confiança que tenho nesse conhecimento sobre o ministério do Espírito, o ministério de Alcha, que compartilhe esses conteúdos de vídeos, de estudos que estou passando aqui para os irmãos, que compartilhem com todos, né? Quero trazer aqui o que está escrito nas Escrituras, para que os irmãos compreendam, entendam que não é o homem, mas sim o próprio Criador que assim deixou para nós. Em Deuteronômio 18, versículo 15 ao 19, vai dizer assim, estou aqui com a King James de 1611, Deuteronômio 18, do 15 ao 19. E ao teu Criador suscitará um profeta como eu no meio de ti. Dentre teus próprios irmãos a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Iau teu Criador em Horebe, no dia em que se reuniram, quando suplicaram em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Iau, meu Criador, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Iau me orientou, eles falam a verdade. Iau falou para Moisés, Moisés, eles falam a verdade, eles não suportam este fogo e nem ouvir minha voz. Eles não têm estrutura para isso. Eles estão aterrorizados. Aí ele segue dizendo no 18, portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras, escutem, irmãos, colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Vamos para Deuteronômio 28. Quero ler algumas passagens e peço que os irmãos leiam Deuteronômio 28 todo. Versículo 1. Se fielmente obedeceres à palavra do Altíssimo, teu Criador. Olha só. Se fielmente obedeceres. Olha, duas palavras fortes. Né? Fielmente. Se fielmente obedeceres à palavra do Altíssimo, teu Criador, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, e ao o teu Criador te exaltará sobre todas as nações. Irmãos, leiam tudo, quero ler só alguns versículos aqui. E ao fará de ti o seu povo sagrado, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Altíssimo teu Criador e andares nos seus caminhos. Então, os caminhos do Criador, os mandamentos, são a palavra, que o profeta também, levantado, semelhante a Moisés, veio trazer a palavra. No versículo 15, ele diz, contudo, se não obedeceres à palavra de Iau, teu Criador, não zelando, olha só, a palavra zelando, e aqui no versículo 1 também tem, deixa eu ver, tendo o zelo,
Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahweh teu Criador, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e os seus decretos que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Irmãos, quando ele fala decreto, preceitos, ordenanças, quando ele fala da instrução, quando ele fala dos estatutos, aí algumas pessoas não entendem, porque diz que é só mandamento. Irmãos, assim, não adulterarás, é um mandamento. Não matarás, é um mandamento. Não blasfemará o nome, não invocará o nome em falso, ou seja, ganhar a confiança das pessoas, usando o nome de Yahweh, mas para outras finalidades. Ah, tá, a pessoa fez isso, e aí? Como administrar? Então tem um tribunal, nos dias de hoje, um advogado, oficial de justiça, delegado, cadeia, prisão, presídio, tem julgamento, né? Tem tudo isso até chegar à sentença de juízo determinado. Era uma constituição. E o que é a Torá do Criador? É a própria presença do Criador na terra. Ele não abre mão, irmãos. Em toda a escritura que eu tive lendo, ele não abre mão de nada. Ah, fulano matou, vamos para o julgamento. Aí a pessoa não cumpre aquilo que está no julgamento, os anciãos, os levitas, sacerdotes, sumos sacerdotes, os juízes de Israel, ou profetas, eles não declaravam aquilo ali, não condenavam, eles ficassem calados, eles estavam negando o mandamento. Por isso que tem todos esses preceitos, ordenanças. Então, tem nesta nova aliança tudo isso. Mas explica-se, irmãos, explica-se, que resume-se tudo em 2. Alguns pegam e jogam tudo fora e dizem, não, agora é só 2 mandamentos. Não é assim, tem que observar tudo. Agora aqui, Deuteronômio 30, versículo 15 ao 19, vai nos dizer assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahweh, o Altíssimo teu Criador, andando em seus justos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Altíssimo teu Criador te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Contudo, se o teu coração desviar, olha só, o coração desviar, presta atenção, irmãos. Se o teu coração desviar e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses e os servires, eu vos declaro neste momento solene, é certo que sereis destruídos e perecereis. Quem destruiu o templo de Yahweh será destruído. O que tem o templo de Yahweh? A morada do Altíssimo, que somos nós hoje, né? Eu vos declaro neste momento solene, é certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre a face da terra, em que, ao atravessar o Jordão, está adentrando para dela tomar posse. Olha o que ele vai falar. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um conselho. Escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Então, irmãos, isso aqui que o Criador falou foi o que o povo não suportou. Ver e nem ouvir. A chama está lá em Hebreus 12, do 18 em diante. Isso ali foi só uma sombra. A realidade é outra coisa. Tem que ler Hebreus 8 também todinho. Antes de Ezequiel, eu quero dar uma passadinha aqui em Salmo 119, versículo 105, que é para eu mostrar aqui para os irmãos algo muito importante que muitos ainda não se deram conta. Então, Salmo 119, versículo 105, vai nos dizer assim:
Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tua palavra. Fiz um juramento e o confirmo. Obedecerei às tuas justas ordenanças. Essa é a palavra do Criador. Quando diz assim, a Filadélfia guardou a palavra, eu já tenho falado há muito para os irmãos, que a palavra do Criador é a Torá, que a Filadélfia guarda. Não, a palavra é a Torá, irmãos, é a Torá. Essa é a palavra que a igreja Filadélfia guarda. Provérbios 6, irmãos, eu quero ler aqui para os irmãos, Provérbios 6, versículo 23. Porquanto o mandamento é lâmpada. Lembra lá que nós lemos agora em Salmo 119, 105? Porquanto o mandamento é lâmpada. É lâmpada. O ensino é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha só. Desde 2020, tenho falado para os irmãos, citado muito em alguns estudos no canal e em áudios nos grupos de WhatsApp, para quando chegasse esse momento, eu já tivesse um número de irmãos já memorizando não só a passagem, como também a leitura, ou pelo menos lembrando e com facilidade compreendendo, né? Que é muito difícil trabalhar a Torá no ministério do Espírito, é muito difícil. Olha só, Jeremias 31, do 31 ao 34. Dias virão, afirma o Altíssimo, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo eu sendo o pai deles, assevera Iau. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Altíssimo. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles, fala que é na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Então, mente, íntimo dos sentimentos, mais íntimo dos sentimentos, corações. Assim serei de fato o pai deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando. Eis que precisas conhecer quem é Iau, o Altíssimo. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Altíssimo, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. O que é isso? Romanos 8. Romanos 8, versículo 1 e 2. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Yahshua Mashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem nenhuma condenação, porque a obra que foi feita ali, no versículo 10 de Romanos 8, ela é do Espírito. No Espírito, já estamos salvos, já temos a vida, já estamos justificados. Justificado pela fé de Abraão. Gálatas 3, 21 ao 27, quando chega no 23 diz: até que a fé que havia de se manifestar, éramos conduzidos pela Torá. Agora que manifestou a fé, já não estamos debaixo da Torá, porque já estamos perfeitos no Espírito. Agora, a redenção do corpo tem uma promessa para ter um corpo como o de Yahshua. Quando diz sermos moldados à imagem de seu Filho, é que nosso corpo também vai ser como o de Yahshua. Porém, Yahshua foi o único que atingiu a totalidade do Espírito perfeito. A mente humana, o corpo humano, o ser humano atingiu a perfeição total. Foi o único, Yahshua. E ele é o nosso sumo sacerdote, o único homem, a única carne que entra no lugar inacessível. É Yahshua. Yahshua em espírito, ele recebeu toda a virtude que um dia ele deixou para poder tomar a forma humana. Ele veio como um espírito humano, normal. Ele deixou a divindade. Então essa promessa da redenção
é um testamento de pai para filhos. Romanos 8 deixa isso bem claro. Quando nós lemos do 14 ao 17, que nós temos o espírito do Mashiach e que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Ou seja, somos herdeiros tanto quanto Yahushua é. Porém, vai depender da entrega de cada pessoa. Da entrega de cada pessoa. Quero ler aqui Ezequiel, capítulo 36, do 25 ao 27. Ezequiel 36, 24 ao 27. Diz assim, ó, porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Então aspergirei água fresca. Isso aqui refere-se à imersão, irmãos. Aqui é uma sombra. Jamais eu nego a imersão, jamais. A imersão é nas águas. Ali está o sepultamento da primeira natureza do homem que caiu para recebermos a nova natureza do novo Adão, Então aspergirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, porque o coração, lembra que nós lemos lá em Deuteronômio, me parece que Deuteronômio 30, do 15 ao 19, o coração não pode desviar. Até isso ele fala, e vos darei um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Esse espírito novo é o espírito da vida. João capítulo 1. O Evangelho de João capítulo 1 deixa bem claro que nele estava a vida, a luz raiou em meio às trevas. Esse é o novo espírito, o espírito da vida, porque o espírito que tinha era o da morte. Está lá em Romanos 5, versículo 12. Ali explica, por meio de um homem veio o pecado e a morte e passou a todos os homens. Mas aqui é o espírito novo, um espírito sem acusação, sem condenação. A vida eterna que Adão e Eva jogaram fora. E vos darei um coração novo, um novo coração, derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei a agir de acordo com a minha Torá e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos, como está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Obedecer fielmente, ter zelo. E aqui está profetizado. Agora eu quero ler Mateus, capítulo 5, do versículo 13 em diante. E os irmãos vão entender porque eu chamo de... e assim eu serei vosso pai e vocês serão meus filhos. Vocês vão entender. Mateus, capítulo 5, versículo 16 em diante. Mas é bom, vocês podem ler do 13. Vocês vão saber quem é o sal da terra e quem é a luz do mundo. Bom saber. É bom saber quem são o sal da terra e a luz do mundo. Mas vamos ler aqui do versículo 16. Diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e honrem o vosso Pai que está nos céus. Aqui já apareceu Pai. Se é Pai, estes são filhos que fazem resplandecer a luz diante dos homens, são os filhos. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas, a Torá e os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. E não só cumprir, ele veio dar o pleno conhecimento, na essência, que é o ministério do Espírito. Aí ele fala, com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço no se omitirá da Torá até que tudo se cumpra. O que o Criador fez, irmãos? Lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, né? Versículo 19. Eu tomo hoje, nesse momento solene, nesse dia solene, como minhas testemunhas, o céu e a terra, irmão. E Yahushua não está falando palavra dele. Ele está falando palavra de Yahushua em todo o tempo.
Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da Torá, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Irmãos, observe uma coisa. Qualquer, pois, que violar, versículo 19, né? Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Olha, o menor no reino dos céus é maior do que João. Né? Mas quando ele diz qualquer que violar será o menor, no caso de ignorância. A pessoa fez por ignorância. É uma situação. Mas a pessoa fez de propósito, ela não é nenhum menor, ela é joio, ela é inimiga do Criador. A palavra em João é muito pesada. Não é todos que suportam ler. Mas hoje eu vou ler algumas coisas aqui no Evangelho de João. Não é todos que suportam ler, nem todos gostam do Evangelho de João, porque ele bota na cara. Quem é as pessoas que não amam os mandamentos do Criador, que rejeitam, que desprezam, que jogam fora? Quem é essas pessoas? Em Romanos 8 fala que é inimigo do Criador, que não obedece aos mandamentos. Não guarda, não se submete à Torá. Fala que é inimigo, mas no Evangelho de João pega bem pesado, que são palavras de Alcha, né? E eu vou ler alguma coisa hoje aqui. Ainda, Mateus 5, versículo 20, vai dizer assim, ó. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, aos antepassados. Lembra que eu li agora em Jeremias 31, do 31? Ele fala, a aliança que eu vou fazer com vocês não vai ser como a que eu fiz com os antepassados, com os antigos. Então, Yahshua vai explicar como é essa aliança. O que eu quero deixar claro para os irmãos, definitivamente claro, é que a Torá continua, são as Escrituras e os profetas. Saiu desses fundamentos, meu irmão, Yahshua é a pedra principal, nós somos pedrinhas também. Saiu desse fundamento, está perdido. Ouviste que foi dito aos antepassados, aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Ele vai e fala, qualquer que se encolerizar com seu irmão, mas isso é sem motivo. Qualquer que se encolerizar do seu irmão sem motivo, estará sujeito a juízo. Então, tem que ter um motivo. Por exemplo, amanheceu em Israel no ministério de Moisés, alguém morto, amanheceu pela Torá, aquela pessoa, se foi provado que ela foi roubar e estava escuro e matou, tudo bem. Aquele que matou sai ileso. Porém, se estava na luz do dia e ele assim o matou, ele vai ser sentenciado. Vai ter julgamento para ele e ele pode morrer também. Entendeu? Então são as instruções do Criador. Matou, mas qual é a condição? Qual o motivo? Só que no ministério do Espírito é assim, se você se encolerizar com seu irmão sem motivo, você já é réu de juízo, é como se você tivesse matado. E o Criador disse que levantaria um profeta semelhante a Moisés, e quem não lhe desse ouvido às palavras do Criador que seria colocado na boca dele, seria exterminado, seria eliminado. Então, as palavras de Yahshua hoje no ministério do Espírito, não é se você matar e você é considerado um assassino. Não. Se você se irá contra seu irmão sem motivo, você já é réu de juízo. Aí você lê daqui até o versículo 26, ele vai explicando que tem um tribunal, tem todo um julgamento para ele, e ele vai ser sentenciado, não vai sair de lá enquanto não pagar o último centil. Porque é espiritual.
Nós estamos aqui, irmão, mas lá no espiritual nós temos um sumo sacerdote. E não é no tabernáculo que Moisés fez na terra. Não, irmãos. É de algo superior que já existia, que é lá, na morada. O que Moisés fez é só sombra. É só sombra, queridos. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, e quero que os irmãos observem bem. Diz assim: Então disse Alcha aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então muita gente fala esse versículo 32, mas não sabe o que estão falando. Para não ficar longo, eu quero que os irmãos leiam aí, e já vou lá para o versículo 37. Tá bom, irmãos? Tem gente que fala o versículo 32 de cor, mas não tem ideia do que é, como acontece essa verdadeira liberdade, essa verdadeira libertação. Aí o versículo 37 ele diz: Eu sei que sois descendência de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Ialcha, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Ialcha os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, homem que vos tenho declarado a verdade, a qual ouviu do Criador. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então eles asseveraram: Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um pai, o Criador. Eles se direcionaram a Ialcha, dizendo que Ialcha era filho de fornicação. O que tem a ver eles falarem isso bem aqui no alto desse assunto? Eles quiseram ofender Ialcha, dizendo que ele era filho de prostituição. Replicou-lhes Ialcha: Se o Criador fosse vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo do Criador e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Olha só, irmãos. Porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Aí ele diz assim: Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim? Então quem é essa pessoa aqui que foi enviado? É o que o Criador mostrou para Moisés. É só os irmãos lerem. Aquele que é do Criador ouve as palavras do Criador. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois do Criador. Ele está falando palavras do Criador, irmão. Não é palavra de Ialcha. Não é palavra de Ialcha. Ialcha é o profeta semelhante a Moisés. Não é fácil para algumas pessoas hoje aceitar uma palavra como essa. Mas você lê lá Romanos 8, você só vai ver do 5 ao 8, né? Romanos 8, do 5 ao 8, você só vai ouvir dizer que é inimigo. Aquele que não se submete à Torá é inimigo do Criador. Eles não têm noção do que é esse inimigo. Inimigo do Criador é filho do diabo. Porque não ouve a palavra do Criador. É para ouvir a palavra. Qual é a palavra? Os mandamentos. A igreja Filadélfia guarda o quê? A Torá, a palavra do Criador. Nós lemos lá em Salmo 105, 119, 105, Provérbios 6, 23, 24. Nós lemos de Deuteronômio, passando pelos profetas. Quero ler para os irmãos João 14, 21 ao 24. Diz assim, ó: Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariote: Mestre, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Alcha respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E as palavras que vós estáis ouvindo, não é minha, mas do Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Olha, quem é o advogado? Quem é o advogado? Irmãos, o Evangelho de Al-Hanan, as boas novas em Al-Hanan é tão especial, tão espiritual, que não dá nem para ficar lendo sem fundamentar dessa maneira, senão as pessoas não vão compreender. Elas sentem, mas elas não vão compreender a profundidade. São palavras de Alcha. Ele mostrou que quem não tem a mente voltada na lei do Criador é filho do diabo, é joio, é bode. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 21. Atos capítulo 3, versículo 21. É necessário que Yahshua permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Criador restaurará todas as coisas conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus profetas, porquanto declarou Moisés, o Altíssimo teu Criador. Levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Irmão, enquanto houver céus e terra, é para nós ouvir Yahshua. É para nós ouvir Yahshua, porque Yahshua não vai falar de si, ele vai falar as palavras. Ele mesmo diz: examinai as Escrituras e vê se o que eu falo vem de mim mesmo, ou vem daquele que me enviou. Se você ler João 14, do 7 em diante, irmãos, é muito forte João 14. Mas nós vamos aprender muito sobre João daqui para frente, em nome de Yahshua, que os irmãos, tem um número bom de irmãos que estão preparados para compreender de forma profunda e espiritual o Evangelho de João. Quero ler Atos aqui, capítulo 3, versículo 23 ainda. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Em verdade, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que o Criador estabeleceu com vossos antepassados. Olha aí o Novo Testamento. Nesse Novo Testamento, novo povo. É formado um povo espiritual. As promessas que foi feita aos antepassados. Irmão, todas as guerras que Israel venceu, todas, nós vencemos. O trono prometido ao descendente de Davi, nós também fazemos parte dessa herança. E Yahshua é o nosso rei. E está tirando dentre o povo reis e sacerdotes. Eu estou falando da realidade. Mas tem sombra, ele tirou muita gente de lá também. Oh, e como tirou? E como tirou? 24. Em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que o Criador estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio da sua descendência: todos os povos da terra serão abençoados. Ser abençoados por Abraão, sabe como é? Gálatas 3, do 12 ao 14. O 15 vai falar de um testamento, um exemplo que está determinado, um único mediador foi colocado, é daquele jeito ali, ninguém muda. É um testamento, um pai jamais
ele vai abençoar um estranho no lugar do seu filho. Se o filho é fiel, com Yahweh é assim. Os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, de sangue, Yahshua está chamando filho do diabo. João também falou raça de víboras e filhos da serpente. João também falou, João imersou, Yahweh não imersou, João Batista. E ele fala em Romanos 11 que povo estrangeiro são chamados para participar da mesma aliança, das mesmas promessas, mas não devemos nos exaltar diante dos judeus por causa disso, porque é uma obra do Criador. Nós fomos enxertados na oliveira como um zambujeiro bravo. Olha só. Uma coisa que é contra a natureza, é impossível de acontecer, mas nós fomos enxertados. Então, na nossa veia, deixa eu fazer assim, na nossa veia corre a fé de Abraão. Na nossa veia corre a fé de Abraão. Não corre o sangue, corre a nova genética. Esse corpo aqui, ó, vai receber uma promessa. Tem promessa para ele. Está sendo moldado à imagem do Filho do Criador. Vai ser interdimensional. É isso que é ser moldado à imagem do Filho do Criador. Em Gálatas se confirma o versículo 25 de Atos 3. Lá em Gálatas 3, 21, fala que a promessa da vida, da justiça, da justificação não vem pela Torá, que a Torá ela não faz isso. Por isso o próprio Yahshua diz, vocês têm Moisés que vão julgar vocês, Moisés que vão os condenar. Não é Moisés a pessoa, é o ministério de Moisés que vai condenar. Agora, no de Yahshua, é o tribunal de Yahshua, irmão. O tribunal do Mashiach, nós estamos diante de um tribunal espiritual que tem um sumo sacerdote. Não é brincadeira. Vai vir as 7 trombetas sobre a terra, que são os 7 juízos. Todos os que estão em Yahshua Mashiach serão livres se guardarem a palavra do Criador, que são os mandamentos e decretos. Tem gente que pensa que eu não sei quando eu digo que a Filadélfia guarda a palavra, ela guarda a Torá. Eu falei tanto isso e eu espero que desta maneira os irmãos possam definitivamente compreender isso. Eu quero ler para os irmãos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz assim, porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, tenhamos firme a nossa esperança. É conforme carne, ensinamentos de homens? Então tá bom. Pode ler Romanos 7, versículo 25. Louva a Yahweh por Yahshua Mashiach, nosso Salvador, de modo que eu mesmo, com a razão, com o entendimento ou com a mente, sirvo a lei do Criador. Sirvo a Torá do Criador, mas com a carne as instruções do pecado. Aí no versículo 5, ele vai dizendo, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte. Olha aí a morte, escolheram a morte e a maldição. Mas a mentalidade do Espírito é vida, escolha a vida para que viva. A vida e a felicidade. Tá paz aqui, né? Porque a mentalidade da carne é inimiga do Criador. Por que é inimiga? Pois não se submete à Torá do Criador, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar o Criador. Segundo o Evangelho de João, são condenados, amaldiçoados. Segundo Deuteronômio, onde nós lemos 18, 28 e 30, não guardou os mandamentos, os preceitos, os decretos, como está
nos profetas que o espírito de Al é para nos capacitar a obedecer os mandamentos. Você não guardou? Não posso fazer nada. Ninguém pode fazer mais nada. Como está no Evangelho de João, é filho do diabo. Filho do diabo. Ah, Leomar, você não pode falar assim. Mas Yalcha pode, eu falo. Né? Os irmãos querem ver mais uma coisinha aqui, ó. 2 Coríntios 11. Quisera eu me suportasses ainda um pouco, mas na minha loucura, rogo-vos que sejais pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós. E o zelo, lembra do zelo lá em Deuteronômio 28, versículo 1? O zelo? Zelando. O zelo vem do Criador. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é o Mashiach, a fim de vos apresentar a ele como virgem. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva, seduziu Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. E se afastem da sincera e pura devoção do Mashiach. O que está lá em Deuteronômio? Eu não me lembro bem mais. É Deuteronômio 30... do 15 ali, ele fala, se deixarem seduzir o coração de vocês, se o coração de vocês forem seduzido, então o Criador nos deu um coração puro em Yahshua Mashiach. Nós nascemos de novo. Eu quero só destacar aqui um momento, a imersão. Irmãos, se não fosse para fazer a imersão, eu falaria para os irmãos, a imersão nas águas, já li, já meditei, já tem estudo suficiente. A imersão, irmão, é a aliança. Está lá em Gênesis 17, 4 e 9. Ela é perpétua. Ela é perpétua. Aliás, tudo nos foi deixado como um exemplo. E eu procurei, irmãos, procurei muito. Não existe Santa Ceia. Não existe pão com suco. A morte de Yahshua é um culto ao Criador. Não podemos cultuar a morte do Mashiach. Não podemos fazer culto à morte. Nossas vidas devem ser um culto ao Criador, assim como a vida do Mashiach também. Foi um culto ao Criador. E como é que é esse culto racional? A Torá, irmãos, meditando no ministério do Espírito. E se tiver de morrer, morrer pelos mandamentos, como Yahshua morreu pelos mandamentos. Obedeceu tudo. 1 Coríntios 3 diz assim, versículo 3, vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta do Mashiach, resultante do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Yahweh vivo, não em tábuas de pedra que Moisés recebeu, mas em tábuas de carne do coração. Aí os profetas aí, ó, cumpriu, Yahshua cumpriu. E é por intermédio do Mashiach que temos tamanha confiança em Yahweh. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Yahweh. Eu vou colocar meu espírito dentro de vocês e vos capacitarei. E os capacitarei. Aleluia. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Porquanto a letra mata, mas o espírito vivifica. Com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanho e esplendor que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecente, momentâneo, temporário. Ah, irmãos, queria tanto sentar com os irmãos do mesmo entendimento para a gente falar só desse segredo do Mashiach, como está em Colossenses 2. Eu vou ler Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, as boas novas da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da vossa herança, para a redenção da propriedade de Yahweh, para louvor da sua realeza, para louvor da sua honra. O que é o selo da promessa?
aos profetas, a Torá, o espírito do novo Adão, o sepultamento do velho homem. Isso é o selo. Quem é selado? É selado, irmãos. Efésios 2, versículo 18 em diante, ao 20, né? 18 ao 22, diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito, pelo mesmo Espírito, por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos eleitos e membros da família de Al, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Machia e Alcha a principal pedra angular desse alicerce. Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, 12 em diante. Ninguém coloque outro fundamento. E Alcha é a pedra principal também. Ele é fundamento e pedra principal. E nós estamos construindo o templo do Criador. Nós aqui em carne somos corpo do Machia e moradas do Altíssimo. Mas em espírito, irmãos, a família está lá. Nosso espírito não está mais aqui na terra. Olha, quando diz assim ao ladrão almadeiro: hoje te digo que estarás comigo no paraíso, está errado. Te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pessoa, quando ela aceita Yahshua, ela passa das trevas para a luz. Efésios 2, do 1 ao 6, já vai dizer que está sentado nos lugares altos em Yahshua Mashiach. Hebreus 12, do 18 ao 24, ali chega a dizer que nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Nosso espírito já está lá, irmãos. Uns estão indo para o jardim. Tem um jardim. Outros estão sendo separados para o ministério, para trabalhar, que são reis e sacerdotes. Eu quero ler aqui o versículo 20, ainda de Efésios 2. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Machia e Alcha a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser o templo e habitação do Criador no Salvador. Ser o templo no Salvador, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada do Criador no Espírito. No Espírito, ele diz: colocarei o meu Espírito dentro de cada um de vós. Primeira epístola de João, capítulo 3, eu acho que é isso. Ele diz assim, que não devemos odiar um irmão. Aquele que odeia seu irmão é filho do maligno, já é assassino. Não precisa matar, já é assassino. Aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 3. Ora, a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. E toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Se odiar, irmão, não estou falando de filhos do diabo, não. Eu não sou irmão de filho do diabo. Filho do diabo, ele não alisa para mim, eu parto para cima também, não tem conversa. Lendo na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o seguinte, quero que os irmãos observem. O fundamento dos profetas e dos apóstolos. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade e eleita preciosa para o Criador. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio puro, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ao Criador
por meio de Yahshua, o Mashiach. Como é esses sacrifícios espirituais? Obedecendo a Torá. Se não obedecer, é eliminado, exterminado. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Eu vou para o versículo 9. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação pura, povo de propriedade exclusiva do Criador, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois o povo de Yahweh. Não tinhas recebido este favor imerecido, mas agora recebeste. Então, irmãos, o vídeo ficou longo, mas é um assunto que precisa de atenção. O nosso fundamento é as palavras do Criador já determinadas. Quando nós dissemos que a igreja Filadélfia guarda a palavra, e Yahshua diz: porque guardaste a minha palavra, ele disse: as palavras não são minhas, mas daquele que me enviou. Então precisamos compreender a Torá. E meditando na Torá, irmãos, não existe na Torá uma orientação que se deve beber sangue da mesma espécie, no caso, humano bebendo sangue de humano, humano comendo a carne de humano. Se você diz que no espiritual, é símbolo. Se você diz, meu irmão, que pão é carne, no espiritual tem um valor equivalente à carne. Não é a carne que você está comendo, mas no espiritual é como se você estivesse comendo a carne de um ser humano. A Torá abomina esse tipo de coisa. A Torá abomina beber sangue de um animal, quanto mais do seu semelhante, do ser humano. Se você diz que o suco é sangue, irmãos, no espiritual é sangue. O que é que eu digo? Que aí está a maldição e a infelicidade e a morte. Santa Ceia, pão com suco, é o ministério da morte, colocado pela Igreja Católica. Foi de lá que veio. Os romanos invadiram Israel, tomaram tudo. Levaram aquele pessoal da pena, os escribas, e pediram para eles colocarem e acrescentar isso aí. Isso não é coisa de se fazer. E Yahshua não veio acrescentar nada. O que ele faz é uma tradição que está em Jeremias 16, do 5 ao 8. É aquilo ali que ele faz. Ele anunciou a sua morte, mas ele ensina que a sua morte era um objetivo. É o que estava nas Escrituras. Chegou a hora da nova aliança. O meu sangue é derramado com esse objetivo, e o meu corpo é dilacerado com esse objetivo. Foi feita aliança, porque é definitivo este sacrifício. É definitivo este sacrifício. Hebreus capítulo 8, que diz assim: ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se sentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do lugar Kadosh, e do verdadeiro tabernáculo que o Criador ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas na Torá. Então, o ministério de Moisés já tem esses sacerdotes, que na verdade era só sombra, que o que vale é a realidade agora, mas eles continuam ainda. E quando Paulo, que só pode ter sido ele e não outro, com essa mentalidade toda espiritual e revelação aqui, escreveu Hebreus, ele fala, na época dele, que eles tinham ali os sumos sacerdotes, e se Yahshua
estivesse na terra, ele não seria sumo sacerdote. Por quê? Já tem da tribo de Levi, da linhagem de Arão, no ministério de Moisés. Ele não pode interferir. Só que Yahshua foi levantado no ministério do Espírito. Ele não interfere no de Moisés. E ele é o nosso sumo sacerdote que está lá, no tabernáculo criado na eternidade. Olha só. Esses servem no tabernáculo, que é representação e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte, que te foi revelado no monte. Contudo, agora Yahshua recebeu um ministério ainda mais excelente do que os dos sacerdotes, assim como também a aliança, da qual ele é o mediador. A aliança é muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda, porquanto declara, olha só, irmãos, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz Yahweh, que está nos profetas, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera Yahweh. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passados aqueles dias, garante o Criador. Gravarei a minha Torá, minhas ordenanças na sua mente. Olha lá, não pode deixar a mente ser seduzida. A mente é a intimidade da noiva. A serpente seduziu Eva. E assim como ela, podemos ser seduzidos. E o que acontece na mente? Vai ser corrompida. As leis, as ordenanças na sua mente, as escreverei em seus corações. Eu lhes serei por pai, eu lhes serei pai, e vocês serão o meu povo, os meus filhos. Ninguém mais ensinará e tal. Tudo que está escrito aqui. Está nos profetas. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Está bom demais. Ao proclamar a nova aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Irmãos, se os irmãos quiserem ler mais, leiam Hebreus 12, do 18 em diante. O que você pode compreender sobre essa mensagem é que nós somos mais do que vencedores. Todas as promessas nós herdamos. E Paulo diz, nós somos mais do que vencedores, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Que o Criador abençoe e possa, assim, dar muita sabedoria e entendimento aos irmãos. Que a virtude e a plenitude em Yahshua seja com todos os irmãos, em nome de Yahshua.